galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Gi e eu sou a líder do 242, que é a nossa equipe de adolescentes aqui da Igreja Metodista. E hoje eu quero falar com vocês sobre descanso. Eu tenho aprendido muito sobre descanso, é uma tarefa muito difícil para mim ainda. E eu quero compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem me ensinado sobre isso. A gente vai ler um versículo que está lá em Isaías 30, 15, que diz assim: Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Então, aqui nesse versículo, Deus está falando que a gente precisa de 4 coisas: arrependimento, descanso, quietude e confiança. E Ele fala que a gente não quis viver dessa maneira. E eu entendo que tudo que eu preciso para viver uma vida abundante com Deus são essas 4 coisas que ele disse aqui nesse versículo. A gente já aprendeu, a gente já falou bastante sobre arrependimento. A gente já aprendeu que arrependimento é mudança de comportamento e que eu me arrependo quando eu conheço Jesus e passo a ter o Espírito Santo vivendo em mim. E a gente entendeu que quando eu me arrependo, eu passo a ter um estilo de vida completamente diferente porque eu abandono aquilo que ficou para trás. Então, o primeiro ponto, que é arrependimento, a gente entende o que é. Mas como que a gente confia, descansa e se aquieta? Você entende o que é descanso? A gente tem uma facilidade muito grande de descansar fisicamente. Então, a gente deita, a gente dorme, a gente assiste série, ou a gente fica sem fazer nada e a gente descansa fisicamente. Mas descansar emocionalmente e espiritualmente é uma tarefa um pouco mais difícil. O dicionário fala que descanso é repouso, folga, tranquilidade de espírito, que é sossego. Basicamente, você descansar é você viver livre de alguma atividade ou livre de qualquer tipo de preocupação, de insegurança, de medo ou de inquietação. Não é uma tarefa tão fácil, mas Deus ensina a gente a fazer. O descanso ele foi estabelecido por Deus lá em Gênesis, então ele criou o mundo e no 7º dia ele descansou. Então descansar é um padrão de Deus e a gente precisa descansar. A gente está passando por uma fase muito difícil, onde a gente fica muito agitado, muito confuso, muito ansioso, a gente não sabe como vai terminar, quando vai terminar, o que vai acontecer. E mesmo fora desse período de pandemia e de quarentena, a gente tem uma tendência a viver de maneira agitada. Eu conheço poucas pessoas que não são agitadas ou que não vivem ansiosas. Eu tenho vivido de maneira muito ansiosa e eu entendo que ser ansioso é pecado e eu preciso de arrependimento quando eu vivo em pecado. Deus fala muitas vezes sobre confiar em quem Ele é, sobre nos aquietar e sobre não viver ansioso com absolutamente nada, porque Ele sempre cuida de todas as coisas. Então, se o padrão de Deus é descanso, viver fora disso é pecado, porque não é a vontade de Deus. E eu quero falar com vocês hoje sobre 3 pontos que Deus tem ensinado para viver uma vida de quietude e de confiança, confiança e descanso. Essa é a hora que você bota o preto, Caio. Então, vamos lá. O primeiro ponto é identidade. A gente sempre fala sobre identidade, a gente bate muito nessa tecla e eu entendo que ela é a base de quase tudo aquilo que a gente vive com Deus. Então, a minha identidade é filha, a sua identidade é de filho de Deus. Se você é filho, você tem um pai. Se você tem um pai, você busca conhecer esse pai. E quando você entende quem você é e a quem você pertence, você passa a conhecer mais a Deus e entender quem Ele é. E quando eu entendo quem Deus é, eu entendo que Ele sempre cuida de todas as coisas nos mínimos detalhes. E parece uma coisa muito comum, a gente sempre fala para as pessoas: Deus sabe de todas as coisas, Deus cuida de todas as coisas, no final tudo fica bem. Mas é verdade, Deus realmente sabe de tudo e Deus realmente cuida de tudo quando eu entrego a minha vida a Ele. Em Salmos 46:10 fala: Aquietai-vos e sabeis que sou Deus. Então, quando eu sei quem Deus é, eu me aquieto. Porque eu sei que Ele está cuidando de todas as coisas, porque eu sei que Ele está no controle de tudo. E eu entendo que, por pior que pareça a situação, ela não pode moldar quem eu sou. Porque a minha identidade é imutável, eu sou filha de Deus. A identidade de Deus é imutável, Ele é Deus. Isso independe do que está acontecendo, do que eu estou fazendo ou do que eu deixo de fazer. Eu sou filha e por ser filha, Ele sempre tem o melhor preparado para a minha vida. Então, isso me faz chegar no nível de confiança, porque eu entendo que como um bom pai, ele não tem nada ruim pra minha vida, porque ele sempre quer o melhor. Que é isso? Essa semana eu tava assistindo Thor Ragnarok. Se você não assistiu, pode assistir, porque você tá de quarentena. E tem uma cena que me chamou muito a atenção, que é quando o Thor vai falar com o pai dele. E ele tá muito preocupado, porque ele tá sem o martelo dele, que é o que faz ele fazer todas as coisas. E ele fala pro pai dele: eu não vou conseguir, porque eu não tenho meu martelo, e nananã, e tá meio que choramingando pro pai dele. E aí o pai dele fala uma frase que me chama muita atenção. Ele fala: você é Thor, o deus do martelo ou o deus do trovão?
Isso me levou a pensar em várias vezes em que a gente reclama por não ter algo na nossa vida. Então eu me sinto mal porque na minha visão me falta alguma coisa ou a situação não é favorável, aquilo que eu tô vivendo não é bom, mas eu sou filha. Essa é a minha identidade. Eu sou filha de Deus. Todo o resto que eu tenho são coisas que Ele me dá. Eu não preciso do resto, eu preciso dele para fazer todas as coisas. Todo o resto que eu tenho, Ele me deu e são presentes para que eu possa ficar feliz ou para que eu possa realizar coisas maiores aqui. Mas tudo que eu preciso ter e saber é que eu sou filha de Deus. Eu só preciso de Jesus. Então, tendo Deus, eu tenho tudo que eu preciso para confiar e para descansar. O segundo ponto é permanecer no processo. Então, eu preciso continuar onde Deus me colocou. A gente também já falou bastante sobre abraçar o nosso processo, sobre entender o que é o processo, sobre não sair do processo, sobre a importância do processo. A gente aprendeu que quando eu não passo por ele, eu não chego aonde eu preciso chegar e eu desisto na metade do caminho. Então, a gente tem uma estrada, a gente precisa continuar essa estrada. E quando eu paro na metade do caminho, ou eu continuo a estrada depois, ou eu fico ali para sempre. E continuar no processo me faz gerar mais confiança em Deus. Então, uma coisa que eu tenho aprendido é todos os dias ir até Jesus, contar para Ele aquilo que tem me incomodado, que tem me machucado, que tem me chateado, entregar aquela situação para Ele, porque eu não posso resolver, mas Ele pode resolver, e eu sair de lá mais tranquila, com a certeza de que Ele está cuidando de todas as coisas. Quando você está andando de carro, você tem a estrada e você tem retornos. E às vezes você erra o caminho e você precisa pegar um retorno. Tem algumas estradas que tem retorno perto, então você anda 1 ou 2 quilômetros e tem um retorno. Tem uma estrada no Canadá que tem várias placas de aviso, pode procurar depois se quiser, avisando, cuidado, o retorno é longe, presta atenção no caminho, olha a estrada, para você ficar atento o tempo inteiro. Quando você erra a saída, o próximo retorno é em 60 quilômetros. É muita coisa. Então, vamos parar para pensar que você está nessa estrada, que você errou a saída. O que você pode fazer? Você tem 3 escolhas. Ou você fica bravo, chateado, chorando e para o carro ali e fala, não vou continuar porque é muito longe, 60 quilômetros, e aí você vai morrer porque você vai ter fome, você vai ter frio, você vai ter sede. Ou você tenta voltar pela estrada que você veio, o que vai te dar multa, o que vai causar acidente e não vai funcionar. Ou você entende que você já errou a saída e que você precisa continuar naquela estrada até ela terminar e você voltar para onde você precisa. Quando você entende que você precisa continuar naquela estrada, você passa a estar atento a todos os sinais para você não errar de novo. E o processo é a mesma coisa. A gente sempre está passando por um processo. E nesse momento a gente está passando por um processo de aprender a descansar e de aprender a confiar. Então, o que eu faço? Eu continuo ali. Pode parecer longe, pode parecer que não vai acabar, pode parecer difícil, pode parecer impossível, mas o que eu preciso fazer é continuar no processo. E quando você continua, você passa a confiar mais em Deus, você passa a confiar mais em você e você entende em cada etapa do processo que é só entregar para Deus, porque Ele está cuidando de todas as coisas. O terceiro ponto é ter com quem contar. Então a gente fala muito sobre discipulado e sobre contar com pessoas, não só o seu discipulador, mas amigos e viver em família. E eu entendo que isso é essencial para que eu permaneça no processo e para que eu entenda cada dia mais a minha identidade e conheça cada dia mais a Deus. Quando a gente está desanimado, quando a gente está inquieto, quando a gente está ansioso, a nossa tendência é querer parar de desistir. Mas se eu tenho alguém para me empurrar, para me ajudar, eu não paro e eu não desisto. Então, eu sou uma pessoa extremamente inquieta e às vezes eu preciso que alguém me segure, às vezes eu preciso que alguém me empurre. Então, em muitas situações, eu só não quero continuar na estrada porque parece longa, porque parece difícil. E daí eu tenho amigos e tenho pessoas que me ajudam, me empurram e falam, não, continua, tá melhor. Você já andou 10 quilômetros, faltam só 50, você já andou 20 quilômetros. E vão me lembrando de todas as partes do processo, me lembram em dias em que eu tenho dificuldade de lembrar que Deus está cuidando de todas as coisas. Em algumas situações, onde eu quero ser impulsiva e quero agir porque eu estou ansiosa, a pessoa só me segura e fala, Aquitai, se aquieta, porque você tem um Deus que cuida, pode pôr preto, porque você tem um Deus que cuida de todas as coisas. Ainda que a situação não mude, porque muitas vezes ela não vai mudar, o que Deus quer fazer é mudar você. Então Ele quer gerar amadurecimento, Ele quer gerar confiança e Ele quer te ensinar a viver nesse padrão que Ele estabeleceu, que é um padrão de descanso. O que a gente precisa fazer para descansar é estar com Jesus todos os dias, então gaste tempo no secreto.
Jesus morreu na cruz para que você tivesse acesso ao jardim. A gente fala sobre isso muitas vezes também. Então, gaste tempo com Jesus. Quanto mais você conhece Jesus, mais você entende quem você é e quem Ele te criou para ser, e mais você busca ser parecido com Ele. Quando você conhece Jesus, você passa a confiar mais nele e as coisas se tornam mais fáceis também. Então, naturalmente, se você acabou de me conhecer, você pode duvidar do que eu falo, do que eu te ensino e daquilo que eu estou passando. Quando você passa a conviver comigo, você vai vendo a minha vida e aquilo dá credibilidade àquilo que eu falo. A mesma coisa com Deus. Então eu posso só te falar quem é Jesus. Mas tem uma diferença muito grande quando você entra no seu quarto, fecha a porta e passa tempo e passa a conhecer Deus. E aí você tem a certeza de que você pode entregar tudo para Ele e descansar, porque Ele está acordado o tempo inteiro, cuidando de todas as coisas, enquanto a gente descansa e faz aquilo que Ele tem pra gente fazer. Eu consigo fazer aquilo que eu preciso fazer com excelência, então eu consigo me dedicar e me entregar aquilo que eu preciso sem me preocupar com qualquer outra coisa fora daquela situação. Então eu quero que vocês lembrem e entendam que a gente foi criado para arrependimento, confiança, quietude e descanso. Isso é completamente possível, porque o Deus que te mandou fazer isso é o Deus que cuida de você em todo o tempo. Então, busque entender quem você caminhe com pessoas, decida permanecer no processo, independente de qual seja o seu processo nesse momento. Ore todos os dias por sabedoria, para lidar com as situações, para aprender a descansar, para Deus te mostrar qual é o seu processo e qual é a sua maneira de passar por aquilo de uma forma, talvez não mais fácil, mas menos difícil. E se entreguem para a vida que Jesus tem para vocês, porque Ele sempre tem o melhor para nossa vida. Amém? Eu quero orar com vocês agora, então abaixe sua cabeça onde você está, feche o seu olho, coloca a mão no seu coração. E antes da nossa oração, eu queria que você... Pode baixar. Eu queria que você... É você mesmo, pode abaixar. Eu queria que você pensasse o que tem te deixado inquieto, o que tem te deixado ansioso, o que tem te preocupado nesse momento. Talvez não seja só a pandemia ou só o que tem acontecido, talvez você tenha situações na sua vida que tem tirado a sua paz. E eu quero que você entregue isso para Jesus agora. Que você conte para Ele o que tem te incomodado, que você conte esses motivos para Ele. E eu vou orar para que a gente dê espaço para que Ele age em todas essas coisas. Amém? Jesus, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse ensinamento. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia mais sobre a sua graça, sobre o seu amor. E o Senhor tem nos mostrado o caminho para viver da maneira que o Senhor quer que a gente viva. Eu oro para que nesse momento o Senhor venha nos ensinar a descansar, a confiar e a nos aquietar, confiando em quem o Senhor é. Que a gente possa entregar a Ti todos os dias nossas dificuldades, nossos medos, ansiedades, confiando que o Senhor sempre tem a melhor solução. Eu oro para que cada pessoa possa gastar tempo na Sua presença, possa gastar tempo Te conhecendo, gastar tempo no secreto contigo, que o Senhor possa gerar em cada um de nós identidade, que a gente possa decidir todos os dias permanecer nesse processo, independente daquilo que esteja acontecendo, e que a gente possa caminhar em família. Então que a gente possa buscar ajuda e que a gente possa também oferecer ajuda a outras pessoas que precisam e que querem te conhecer mais. Pai, em nome de Jesus. Amém. E o meu convite para você é para que você viva em família. Então, toda sexta-feira a gente tem feito grupos de discipulado do Ministério de Adolescentes. E eu quero te convidar a fazer parte de um desses grupos. Esses grupos acontecem na sexta-feira, mas durante a semana nós conversamos, nós nos ajudamos e também caminhamos em família. Então, se você ainda não tem um discipulador ou se você não tem amigos que te ajudam a chegar perto de Jesus, manda mensagem pra gente no WhatsApp da igreja que a gente vai te colocar em um desses grupos. Amém? É isso, galera. Muito obrigada e até semana que vem.